satisfação muito grande que eu abro, então, essa grande conferência do IAT em comemoração aos seus 25 anos, que estamos, né, de existência do IAT, cujo tema aí é voltado para o lema de caracterização do percurso do IAT como pavimentando o futuro. IAT, 25 anos, pavimentando o futuro. Então é com muita satisfação que eu abro essa conferência do professor Jean-Michel Baudet, que vai falar justamente sobre sons, movimentos de uma tribo indígena do Amazonas, da Amazônia, né? Não do Amazonas, mas da Amazônia, na fronteira aí com o estado do Amapá. E para nós, da academia, da universidade, das ciências, é muito importante pensar qual que é a relação dos indígenas com o futuro, né? Então, em que medida que uma conferência como essa nos ajuda a pensar sobre o que queremos para o futuro, para a sociedade, para uma ideia de civilização e, sobretudo, por uma ideia de conhecimento, né? Então, o IAT, como um Instituto de Estudos Avançados Transdisciplinares, ele foi criado na perspectiva de promover o intercâmbio entre as várias disciplinas, entre as várias ciências. E o nosso grande desafio contemporâneo é promover um diálogo e uma interseção entre as várias epistemes, entre os vários saberes. Então, nesse sentido, nós estamos comemorando os 25 anos do IAT, pensando numa espécie de diálogo entre os vários conhecimentos e em que medida esses conhecimentos nos permitem pensar sobre o futuro, por um outro tipo de civilização ou outro tipo de estar no mundo, né? Então, eu gostaria de, em primeiro lugar, agradecer várias pessoas por tornar isso possível, em especial, né, a presença de vocês, em primeiro lugar. Em segundo lugar, a grande equipe do IAT, Aretusa, Fábio, Tatiana, Jordana, Cid, Ian, que tornaram esse evento possível, mesmo nessa situação tão adversa que é a greve na universidade. Eu também gostaria de agradecer a equipe da CAC, o FMG, pelo apoio, a equipe do CDCOM, em especial a equipe da Rádio FMG Educativa, que está nos apoiando. Um agradecimento especial ao professor Eduardo Jesus, da Rádio Educativa. E gostaria de agradecer também ao nosso grande patrocinador, que é a Fundeb. Além disso, o professor Eduardo Rossi, da Escola de Música, que é o grande anfitrião, e, por último, o Jean-Michel, né, que veio nos brindar aqui com essa conferência, né? Então, essa ideia, né, dessa relação da ciência com os outros saberes, né, e esses outros saberes distintos da ciência, que vem justamente por uma aproximação muito forte com a música, com a dança e com as artes, nos leva a pensar na ciência como sendo também um lugar, por excelência, da invenção e da criatividade, assim como a criatividade é a base das artes, né? E, no meu modo de ver, pessoalmente, eu acho que a ciência só avança na medida em que o cientista é também artista, né? Na medida em que ele coloca para o mundo novas ideias. E o futuro, né, nos convoca, né, a nossa capacidade de imaginação e de invenção. Então, é por isso que essa conferência do professor Jean-Michel é tão bem-vinda, né, nessa perspectiva de, né,
entrelaçamento entre som e movimento, é gerador de novos significados. E o que é a ciência, o que nós pretendemos, se não gerar significação, né? Então, o processo de estar no mundo e de compreender o mundo e de agir sobre o mundo nos requer de nós, né, cientistas, intelectuais, essa produção, essa geração de significação. E é muito bem-vindo o professor Jean-Michel, justamente para pensarmos o futuro, trazer o saber da floresta. Então, essa ideia, né, de que, por um lado, né, talvez venha da natureza e das artes, né, como diz o Dostoiévski no Idiota, né, a beleza salvará o mundo, né, quem sabe essa aliança com as artes, né, nos permitam, né, como cientistas, vislumbrar pelo menos um mundo melhor. Então, a ideia aqui do IEAT, na comemoração dos seus 25 anos, pavimentando o futuro, é pensar no futuro nesse entrelaçamento entre arte, conhecimento e outros saberes, né? É uma universidade que é pioneira em várias iniciativas importantes nesse sentido, né? Tanto que a UFMG foi pioneira no curso de licenciatura indígena, no curso de formação transversal em saberes tradicionais, depois na titulação, notório saber. Então é nesse movimento, né, de interface, de diálogo entre saberes, que talvez a gente possa vislumbrar perspectivas diferentes para o nosso mundo. Então é com muita satisfação que eu convido o professor Eduardo e o professor Jean-Michel para integrar a mesa, para proferir então a conferência. E peço, Eduardo, então, que possa fazer aqui a apresentação do professor Jean-Michel Podet. Muito obrigada. Boa tarde, pessoal. Obrigado pela presença, viu? Obrigado, professora Patrícia. Obrigado, João Michel. É um prazer estar aqui. A gente vai costurando as coisas, construindo as coisas aos pouquinhos, e a gente chega nesses momentos assim que são chave, né? Eu queria também fazer coro e agradecer aqui. São muitas pessoas a agradecer. Eu vou esquecer de alguns nomes, então vocês me desculpem. Quero agradecer primeiro a equipe do IEAT, em nome aqui da professora Patrícia Kawaki, mas também da Jordana Santos, do Fábio Paes, da Aretusa Duarte, da Tatiana Queiroz, do Ian Marques, que fez as peças gráficas, da técnica que está aqui no IEAT, né, a técnica do CAC. Tem outros nomes para agradecer. Institucionalmente, através desses nomes, eu agradeço ao UFMG, ao IEAT e à Fundep, né, que está financiando oportunizando isso aqui. Eu quero agradecer também muitas outras colegas de outras unidades que apoiaram essa proposta, né, essa iniciativa. Então, assim, eu acho que... Não vou falar em termos de falta, não, mas, assim, eu quero, a partir daqui, tentar, né, dialogar, ampliar esse diálogo entre as unidades aqui, que são vizinhas fisicamente, mas, né, com essa loucura, esse ritmo nosso, né, que tem a ver com essa exigência de produtividade e tal. A gente acaba não conversando com muita qualidade. Eu quero agradecer, então, a professora Carla Lima, professora Cristiane Gomes, Rodrigo Diniz, Gustavo Cortes, Magda Ribeiro, Sabrina Finamori, Vanessa Tomás, a Lúcia Campos, o Loque Arcanjo, o professor Gil Amâncio, que são todos colegas, então, assim, da UENG, da antropologia, das artes cênicas, da dança, da EFETO, da educação física, e devo estar esquecendo aqui de algum curso, que apoiaram então essa iniciativa. E quero agradecer então ao meu colega, tive a sorte de ser aluno, né, eu como outros que estão aqui, aluno do Jean-Michel Podet há uns aninhos aí atrás, né, quando ele esteve aqui dando pelo menos 2 vezes assim, curso intensivo, esteve aqui também para um congresso, né, no ano de 2000, um congresso que eu acho que foi
Um momento interessante, intenso, assim, que a gente vê desdobramentos, inclusive, dele, através, por exemplo, da formação transversal em saberes tradicionais, que foi esse congresso que aconteceu no ano de 2000, por iniciativa da professora Rosângela de Tugni, que era da música, a professora Cláudia Lucas também estava na equipe de coordenação, professor André Cruz, professor Rubem Cacheta, que foi deixa eu ver se eu me lembro, Encontro Internacional de Etnomusicologia, 500 anos de músicas indígenas e africanas no Brasil, que era um encontro que tinha, assim, essa minha leitura, né, como mote, horizontalizar a mesa. Então, fazer dialogar, então, essa conhecimento ou epistemologia universitária, que na verdade é bastante afunilada, né? A gente muda de país, mas não muda o formato da universidade, assim. Século XIX continua o mesmo, né? O que é saber e tal, e os instrumentos de aferição e tal. Esse encontro, então, há 24 anos atrás, onde eu conheci o João Michel, ele propunha colocar o pessoal sentado na mesa, então, mestres de várias casas de axé, né? E horizontes assim diferentes, indígenas do Senegal, indígenas do Alto Xingu, indígenas de Minas Gerais, do Pernambuco, mestres de capoeira, então, pessoas do Reinado de Nossa Senhora do Rosário, conversando junto aqui, né, nesse lugar possível, que é a universidade, e que é uma universidade na qual eu acredito, né? Então, deixa eu voltar aqui, esse parênteses já está grande demais. Eu queria, assim, bem rapidamente, bem assim, tranquilamente também, lembrar o que, chegando aqui, todo mundo já viu, né? A gente já viu um tanto de cartazinho de escrito e tal, de greve. Eu não quero fazer de conta que a gente está fazendo abstração, né? Que nós estamos num momento de greve na universidade. E, ao mesmo tempo, a gente não estava disposto assim, a abrir mão dessa oportunidade, né? Porque a nossa vida é feita disso também, dessa oportunidade aqui, que a gente abriria a mão dela e talvez ela iria embora, de estar aqui reunido, mas eu queria só fazer essa menção, né? sem concluir sobre isso, né? Assim, eu não queria deixar a ideia, a imagem assim, de que a gente está assim, com esse gesto aqui, a favor de uma desmobilização da greve de jeito nenhum, né? E, bom, é isso aí, já falei demais. Obrigado pela presença, então. Colegas que eu não conheço, talvez, mas assim, da música eu conheço, mas da dança, das artes cênicas, da educação física, enfim, todos os colegas, tá? Obrigado pela presença. Apresentação. João Michel Baudet, então, é esse colega um pouco marroquino, um pouco tupi-guarani, um pouco francês, que vem trabalhando então com etnomusicologia, isso que a gente chama, né, esse palavrão, etnomusicologia, não vamos entrar na discussão agora, mas também que vem trabalhando já há um tempo razoável com a etnologia da dança. Na verdade, eu creio que esse trabalho não se trata de duas coisas diferentes, porque João Michel é uma daquelas pessoas e que trabalha numa perspectiva etnográfica. Aliás, é impressionante, a mim me impressiona esse investimento de vida mesmo, né, de imersão, né, em aldeias indígenas, na América do Sul, em vários lugares do Brasil, da Bolívia, Paraguai, e não só, também, né, na Nova Caledônia, na Oceania, né, em terra Kanaki, em Kanak. E eu acho que essa complementaridade etnomusicologia e etnologia da dança, ela vem, na verdade, de um chamado do próprio campo, né? Porque, claro, a gente divide metrequefemente essas disciplinas para depois falar de transdisciplinaridade, interdisciplinaridade. Ninguém pediu para a gente dividir para depois a gente, né, tentar unir de novo. Mas eu acho que a partir da minha perspectiva na América do Sul indígena, esse chamado, né, de complementaridade, ele vem do próprio campo, né, ele vem das próprias pessoas que nos recebem, né, com as quais a gente tenta trabalhar e para quem somam muito rapidamente essa esfera mítica, né, essa explicação do mundo, esses par de óculos assim, que permite a gente ver as coisas que estão aí, mas que estão invisíveis, né, que dizem do mundo,
que dizem desses outros povos aí, que são povo borboleta, povo minhoca, povo jaguarundi, povo pilau, povo... E rapidamente então é mito, rapidamente é poesia, rapidamente é movimento, né? É gesto, é dança, é comida, é parentesco, é um tanto de coisa, né? E bom, Jean-Michel Baudet, etnologia da dança, professor emérito, né? Da Universidade de Paris-Nanterre, na França, e que tem então esse histórico aí de parceria com a gente, né? Num sentido como no outro, né? Com algumas publicações, com colegas daqui também, supervisão de pesquisa, orientação de pessoas daqui. Então, eu gostaria que esse gesto aqui, essa semana, convido vocês, tá, para conferirem a programação amanhã, depois da manhã e semana que vem também. A gente vai ter uma série de... Vai ser mais um formato de aula mesmo, né? A gente espera que seja, inclusive, uma coisa mais dialógica, intercâmbio com quem vai estar presente. Então, convido vocês a conferir a programação. E eu gostaria que esse gesto aqui fosse mais um, né, prolongando esse intercâmbio que a gente tenta fazer também. Tá bom? Obrigado. Obrigado a vocês todos por a sua presença. Como está ouvindo, eu vou falar em português. Só que cuidado, que o português é muito ruim e que vai ser cansativo para vocês. Parece assim, mais ou menos, mas não é. Eu não falo bem não. Então, por isso eu escrevi o texto, então eu vou ler, que é pior ainda. Tá? Eu vou ficar lendo assim com os óculos, vai ficar pior ainda. A Patrícia e o Eduardo, eles falaram de muitas coisas muito interessantes. Eu gostaria de rebondir, saltar, assim, dançar com as palavras deles, mas como estou um pouco assim estressado, tanta gente ouvindo, eu vou começar diretamente com o que eu já preparei, que está preparado, e talvez no final vai dar para conversar mais com vocês e também com vocês todos. Bom dia a todos e a todas, ou até Pumim, em língua tupi-guarani significa como vai, né? Em primeiro lugar, gostaria, como foi dito antes, gostaria de agradecer as pessoas, as instituições que me convidaram para vir aqui e que tornaram possível e fácil minha vinda ao UFMG. E não é apenas uma questão de agradecimento formal, uma coisa que tenho que fazer. Não, estou realmente muito contente por estar aqui com vocês hoje, nessa volta, como falou o Eduardo, eu já estive aqui, feliz com a perspectiva de trocar e compartilhar conhecimentos com vocês, de renovar, claro, laços entre os mundos acadêmicos francês e brasileiro, mas também entre pessoas que criam os conhecimentos de hoje, os conhecimentos comprometidos na vida de hoje. Isso é muito importante para nós, aquela famosa horizontalidade que falou o Eduardo. Então, obrigado ao Instituto de Estudos Avançados Transdisciplinares, difícil de falar, né, da UFMG, e a sua diretora, a Patrícia Kawark Leite. E obrigado ao meu amigo e o ilustríssimo professor Eduardo Pires Rossi. Um forte abraço. Então, em sua carta formal de convite, o Instituto de Estudos Avançados Transdisciplinares sugeriu que eu fizesse uma palestra, entre aspas, abrangendo uma série de perspectivas amplas, wider perspectives. Mas, como eu sou modesto e um pouco indisciplinado, vou começar com algo concreto, muito concreto. Eu vou falar sobre um só objeto. Em toda a palestra de hoje, em minha fala, eu vou falar só de um só objeto pequeno, um objeto muito simples. A vida desse objeto, sua história, os significados que eles carregam, suas eficiências. Vou lhe falar sobre esse objeto, aí, dá para ver, né? Que talvez muitos de vocês já conhecem. Né? Esse objeto, nas línguas tupi-guarani, se chama Awai, que é o título da apresentação, eu acho, né? Awai, então, como se pode ver, é um conjunto de nozes terrestres amarradas juntas. É um objeto simples. As nozes vivem em um arbusto, um pequeno arbusto comumente cultivado perto das casas.
esse arbusto. Nesta foto primeira há dois Hawaiis, são dois Hawaiis aí. Né? E como você pode ver, não há nada de complexo na maneira como essas nozes são amarradas e reunidas em fileira. A peça mede uns 30 centímetros e geralmente é amarrada na parte superior da panturrilha, abaixo do joelho. Bom, é um instrumento sonoro, um instrumento musical e um instrumento amplamente utilizado nas terras baixas da América do Sul e em outras partes do mundo, em várias formas. Pode ser feito de nozes, cascos, conchas, caracóis, cabacinhas, pedaços de metal ou até mesmo de litros de coleóptero. Tem aqui alguns exemplos. Isso da mesma região do norte, aí do norte do Amazonas, deve ser o Guaianá também. Guaianá. Isso vem do Paraguai, provavelmente. Né? Isso é um dançarino, eu escrevi aqui, yaqui, um dançarino yaqui, né? Dança do cervo com casco do cervo, aí, né? Aqui você pode ver, lindo, uma dança impressionante. Isso são, não, isso já, vou depois, vai depois. As etnomusicólogas históricas, como Elza Cameu, por exemplo, no Brasil, o classificam como um idiofone sacudido, chacoalhado, não sei como se pode dizer, e é chamado de chocalho em fieira, chocalho em corda, chocalho joelheira, chacoalho no Amazonas, chacoalhos. Que parou? Chacoalho, em francês sonai, em francês Jean-Pierre de Sonai, em inglês jingle rattles e nas línguas tupi-guarani, Hawaii. Eu ouvi esse instrumento, eu vi ser usado por meus amigos Wayampi do Alto Iapoque durante suas grandes cerimonias. Os dançarinos principais, os primeiros dançarinos, apreciam muito esse instrumento musical e dão muito valor a ele. No entanto, embora em alguns lugares essa planta seja ornamental, onde estou? Sua noz contém um veneno muito violento e meus amigos Wayampi pararam de cultivá-la há muito tempo, tendo-a arrancado de seus jardins depois que uma criança morreu por causa dela há mais de 70 anos. Hoje eles compram esses instrumentos musicais de um povo vizinho, os Guaianá, que ficam felizes e fabricam-los. Aí estão as fotos. Aí, aqui esses dois homens aqui são Guaianá, no Rio Maroni, que é um povo vizinho dos Wayampi. Outra língua, outra cultura, mas os mesmos instrumentos musicais. Aí, todo mundo assim vendo, com algodão no primeiro plano, e aí eles fabricando aquelas notas. Portanto, esse instrumento musical também é um termo de troca que circula de uma aldeia para outra, de um rio para outro. Assim, ao mesmo tempo, esse instrumento simples, esse instrumento musical simples, leva o significado de algo perigoso e que vem de outro lugar. O que é um significado criado de forma privilegiada por muitos instrumentos musicais da Amazônia e mais geralmente das culturas musicais da América do Sul. Esse significado, instrumento musical que vem de longe e que é perigoso, se encontra, por exemplo, nas Andes. Os músicos dos Andes, eles vão, quando eles têm um instrumento, como se chama esse instrumento assim de corda? Charango, obrigado. Então, quando eles têm um charango novo assim, tem que dar força para ele. Então eles vão para a montanha de noite, escondido, discreto, sozinho. O músico vai com o charango novinho assim, ele vai esconder, ele vai escolher uma fonte de água na montanha assim, ele coloca o charango, o instrumento, perto da fonte, ele vai embora, ele olha assim, deixa assim a água dar força
da força dos deuses da montanha dentro do charangue. E depois ele vai, pega o charangue e se vai fugindo, correndo assim, porque tem muita força perigosa aí. Esse é um exemplo assim, muito típico, assim, que mostra também que a música é uma coisa perigosa. Que a música vem da água, vem de água. Aqui, das fontes da montanha e nas terras baixas, na Amazônia, por exemplo, muitos mitos, muitas histórias importantes contam que repertórios ou instrumentos musicais vêm da água, vêm de um lago, o fundo de um lago. Tem várias histórias muito lindas sobre isso. Eu não vou contar agora, mas tem várias histórias lindas sobre isso, que é uma coisa, música vem da água, vem de outro mundo e é uma coisa perigosa. Bom, nas cerimonias Wayampi, esses chocalhos Awai são usados, trajados pelo líder da dança, às vezes pelos 3 primeiros dançarinos. Nunca vi uma mulher usando um. Você já sabe que as culturas ameríndias optarão para uma clara diferenciação sexual, o que as torna muito diferentes das escolhas muito contemporâneas das civilizações urbanas. E como você sabe também, os instrumentos musicais ajudam a fazer essa distinção de gênero. Assim, no mundo Wayampi, como na cultura hawaiana, que pertence a uma família caribe, são os homens que são os responsáveis pela dança e pela música, enquanto que, em resposta, em uma ampla troca, são as mulheres que são responsáveis do cauim, são as mestras das bebidas cerimoniais. Aqui mesmo, na UFMG, mas acho que foi na Escola de Música, em 2000, nesse famoso encontro do ano 2000, houve um debate, uma discussão entre Dona Benvina Pancararu, mulher forte, chefe de sua aldeia, que tocava flautas, discussão entre ela e eu a propósito desse assunto. Ela não gostou que eu falasse assim dessa diferenciação de gênero. De fato, cantar e tocar instrumentos de música está fortemente ligado à autoridade política, ligada à possibilidade de ser uma representante de sua aldeia. E ela não gostou que eu sublinhar essa distinção. Então ela falou, você vai ver que esse homem aí, ele vai falar que não pode ser chefe, né? Assim. Então eu falei, não, tudo bem, só para mostrar, explicar e tudo, né? Mas, então tinha uma discussão muito interessante, e com cortesia, né? Interessante, mas forte assim, entre ela e eu. E foi gravada por Leonardo, eu acho, aí, e está publicado no livro, assim que foi publicado assim na UFMG. Então você pode lá ver na biblioteca, você vai encontrar essa discussão. Às vezes, claro, as coisas mudam. Hoje tem várias mulheres jovens em várias aldeias de todo lugares que querem, que pedem e afirmam, somos mulheres, mas vamos tocar instrumentos que estavam reservados aos homens. Isso, claro que tem. É forte, tem uma mudança forte de hoje, com várias discussões. Você tem, claro, diferentes tipos de reações. Alguns falam, tudo bem, mulheres querem tocar instrumento de homem, vai lá. E outros, assim, mais assim, reacionários, digamos assim, mais interessantes, que falam, não, eu acho importante essa separação e tudo isso. Então tem uma discussão. Esse é o positivo da coisa, é que essas mulheres querendo tocar, abrem uma discussão ampla sobre a questão do gênero e da relação entre música e gênero. Em outro povo da região norte, os Carinha, família Caribe também, durante as suas grandes cerimonias de luto, os homens tocam tambores enquanto cantam, enquanto, ao mesmo tempo, no mesmo espaço cerimonial, as mulheres tocam chocalhos em vara. Esses chocalhos consistem em um cestinho assim, se porta assim, atado a uma vara, e a cesta contém conchas de técia, como o nosso Hawaii. Esse instrumento reservado às mulheres caminhar é chamado de karawashi. Tá aí, eu acho que está aí. Tem karawashi.
E então eles batem esse coisa cantando. Assim, cantando. É uma coisa muito interessante porque tem no mesmo espaço cerimonial, né, você tem o canto dos homens e o canto das mulheres, e que são com ritmos totalmente distintos, com melodia totalmente distinta. São duas músicas que não têm nada a ver uma com a outra. E tem uma competição, claro, entre as duas. E os homens cantam assim, muito forte, batendo tambores, e cantam forte, com uma voz que assim que se projeta para frente, assim, cantando muito forte, né? E as mulheres ao lado, cantando assim, baixinho, chorando, assim, são cerimônias de luto, né? Não, por que você foi? Não, minha amiga, não, meu irmão, você foi. Canta assim, são 3, 4, assim. E no fim da noite, assim, tem 10, 12, 15 mulheres cantando e cantando forte, e mais forte que os tambores, né? Mais forte que os tambores. Assim vai, assim, um crescendo, assim, da noite toda, o crescendo das mulheres chorando, né? E ao fim disso, os tambores param, né? E as mulheres ficam assim, cantando, chorando, assim, muito forte, com aquela cesta. Esse som. Bom, tem muita coisa para falar sobre esse ritual, que é muito lindo, muito forte. Vou parar aqui, né? Então, esse chocalho aí, calinhar, as mulheres calinhar, é chamado de karawashi. Vocês reconheceram que estamos em uma espécie de continuidade morfofonológica. Awai em Tupi-Guarani, Kawai em Wayana, Karawashi em Carinha. Ao mesmo tempo em que esses instrumentos sonoros diferenciam as identidades culturais vizinhas. É importante ver, ao mesmo tempo, a ligação entre povos vizinhos, né, e, ao mesmo tempo, a diferenciação criada, né, por esses instrumentos e por outros instrumentos também. Bom, agora vamos olhar ao que é muito importante para nós aqui, o movimento que produz o som, o gesto musical. Vamos olhar para um vídeo, um vídeo assim pequeno, um minuto e meio, uma dança Wayampi, a dança do Jaguarundi e do Papamel. E foi, acho que vai tomar de 98, por favor, me ajude. E 98, e tem muita coisa para olhar, é curto, né? Um minuto e meio, mas eu pedi para vocês prestar atenção principalmente ao primeiro dançarino, né? O Jaqui Paué, que é o líder da dança, e ver ele que tem aquelas awai. Tem que baixar na pasta, né? Da pasta desculpa, né, para problemas domínios técnicos. Um pouco forte, tem que baixar aqui, né, o som.
essa ainda é no início da dança, não tem muita gente dançando, vão chegar mais mulheres dançando, né? E parece assim uma bagunça, um pouco de bagunça, alguns num sentido, outro dança no outro sentido. De propósito, né? Porque esses bichinhos assim, jaguarundi, papamel, são bichinhos assim, carnívoros, assim, que são muito rápidos, muito ágeis, né? Então a dança tenta mostrar essa agilidade dos bichos, né? Como eles são um sentido, outros no outro sentido, e assim vai vários, assim, uma mistura, assim, digamos assim. Bom, se observarmos atentamente os movimentos do primeiro dançarino, aqui toda essa gente eu conheço, são cunhados, irmãos, filhas, assim, porque essa aldeia, esse povo tupi-guarani, são muito acolhedores, são um anfitrião de alta, igual o meu amigo Eduardo aí, são realmente excelentes anfitriões, e um jeito dele de acolher, né, as pessoas é de dar a ele uma praça no parentesco. Então, logo que cheguei, ele me falou: você vai ser meu irmão maior, você é meu irmão maior, eu vou ser seu pai, E então, de ver assim, em cadeia, eu aprendi todo o parentesco da aldeia, né? E agora eu tenho milhares de netos e netas, assim, muito bom. Bom, se observarmos atentamente os movimentos do primeiro dançarino, Jackie Paué, a primeira coisa que notamos é que ele dança, em francês, de pied à plat, os pés a prato. O que meu amigo Leonardo, aqui, e eu achamos difícil de traduzir em português, para o português. Pés paralelos ao chão. Pode ser isso, não? Isso lhe permite bater o chão, uma batida de pé. Essa é a primeira coisa mais importante que tem que ver aqui, que é muito frequente, né, nas danças das terras baixas da América do Sul, que aqui está diretamente ligado ao nosso instrumento ao ar. Olhar periférico, horizontal, periférico, horizontal, o orientado para baixo, nunca para cima. O sopro é reto, o passo é abdução. Desse jeito. Eu vou explicar mais tarde. O Jackie, o primeiro dançarino, não hesita. Ele bate o pé, ele vai. Né? Ele se dobra um pouco no nível dos quadris, assim, levantando o joelho direito e bate o pé no chão. Qual é o primeiro movimento desse primeiro passo do pé direito? Talvez ancorar os dedos do pé esquerdo ao chão. Que força vetorizada começa, dá esta clareza ao passo dele, clareza à dança dele. Ele levanta o joelho e percute o chão. Alguns meninos imitam, de brincadeira, essa particularidade forte. Talvez esse gesto pareça um pouco estranho para eles quando o Jackie não está dançando com um Hawaii. O que acontece? Por que levantar o joelho assim, né? Então, a dança é fundada sobre uma alternância regular dos apoios. Passo direito, passo esquerdo. Passo direito, passo esquerdo. E isso, qualquer que seja a forma dos passos. À frente, atrás, no mesmo lugar, grandes, pequenos. Nunca tem sucessão direita, esquerda. Essa sucessão direita, esquerda é muito comum nas danças crioulas do norte, assim, do Amazonas, dos Caribes, tudo isso. E talvez, não sei, do samba. Como dança samba? Cadê o meu dançarino? Aqui, eu tinha um dançarino de samba aí. Ele ia me explicar como se dança samba. Assim, como se dança? Direita, esquerda ou não? Como é? Ninguém sabe dançar samba aqui? Como é? Tem a transferência de peso do samba. Você transfere o peso para uma perna, libera outra, pisa, retransfere o peso e pisa. A senhora pode fazer? Para a gente ver? Por favor, desculpa a discussão um pouco assim, provocação. Eu vou fazer o samba de gafieira, que eu acho que fica mais prático de pensar. Mas é tipo avança, pisa. E aqui quando eu piso, o meu corpo ele sobe em cima da perna que eu pisei. Então é isso. Então a gente poderia pensar isso, ver isso,
sentir esse movimento como 2-2, igual. Era você escondia, né? Aqui está o sambista, né? Aqui. Então tem que, eu acho que você pode pensar, ver, sentir, perceber esse movimento que a senhora mostrou agora como o duplo, né? Como assim, bonito, semínima, crocheia, assim, sabe, né? E então tem dois. Agora, na dança Wayampi, na maioria das danças das terras baixas da América do Sul, assim, autóctonas, é só né? Esquerda, direita, esquerda, assim. Bom, vamos lá. Para os dançarinos Wayampi, o nível da perna direita é mais baixo que o da perna esquerda. Os joelhos ficam à frente, isso dá para ver, né? Com o movimento do tronco que se inclina um pouco à frente, no plano sagital, né? Sobre cada pé direito. Uma relativa tensão muscular geral é perceptível na postura, muito firme, né? Seguindo um dos modelos de análise do movimento proposto por Hubert Godard, podemos ver aqui dois centros de gravidade. O G, que é o centro de gravidade principal, situado no nível da pelvis, né? E que para o Jacqui é um pouco atrás. E o centro de gravidade secundário, G', situado no nível do tórax e dos ombros, e que para o Jacqui está um pouco à frente. O conjunto permanecendo bastante vertical em relação aos maleolos. Para estas grandes danças, o pé de apoio empurra o solo a cada passo. É o repulso do chão que faz o andar, e não o peso robusto. E, deste ponto de vista, o andar destas grandes danças seria parecido ao andar cotidiano. Esse é um tema muito importante para a gente ver, é a relação entre os movimentos rituais e os movimentos cotidianos. Qual é a ligação entre os movimentos de todo o dia, assim, andar no campus, aí, andar na rua, subir no ônibus, assim, e o passo, os movimentos no momento de ritual. Talvez tem ligações, às vezes tem oposições, e às vezes tem coisas bem nuançadas entre os dois eventos, né? Outra constante das danças daquelas aldeias, a coluna vertebral permanece uma peça só, monolítica, enquanto que um conjunto quadril sacroiliac é livre e mexe no eixo sagital, assim. Os quadris assim, mexe assim, desse jeito. Você vai ver, dá para ver lá com o Jacqui. Este conjunto é em abdução, quer dizer que os passos são paralelos, assim, entre eles, né? E um pouco afastados, como se eles caminhassem em trilhos. Assim, um pouco assim. Em resumo, vemos que para esses homens e mulheres Wayampi, dançar significa desfilar pela praça, sendo um movimento básico um passo de caminhada dissimétrica, com acentuação sobre o pé direito. Vemos então que o gesto musical é a própria dança. E isto é muito comum, muito difundido nas terras baixas da América do Sul. Não se pode separar a música da dança. Não se pode separar o som do movimento, tanto do ponto de vista prático e técnico, como vimos, o movimento produz o som, quanto na concepção geral da música e da dança. Vamos olhar de novo se eu posso chegar. Olhar o vídeo de novo para perceber o que falei. Obrigado.
mulheres vão entrar para dançar depois, né? Mas você pode perceber, talvez, na postura daquelas mulheres jovens aí, é que elas não gostam de câmera, né? Elas não gostam do vídeo, né? Ela não quer estar filmadas, né? Então elas aceitam, porque me conhecem, porque eu sou assim, mas elas não gostam. Outra coisa importante aí é ver que as calças, tem gente que são sem calça, outras com chinelas, outras com tênis, né? Isso é muito importante, né? Cada uma é livre de levar o sapato, não levar sapato se quiser, né? Isso é importante porque uma vez eles foram dançar num palco, numa sala importante em Paris, né? E aí o dono da sala pediu que eles sacaram os tênis, né? Para dançar pés nus, né? Porque era mais tradicional assim, para eles, né? E aqui não, é misturado, o que significa que é tradicional, né? Se você pode dançar sem calça, ou descalçado, ou dançar ao mesmo tempo com tênis, é que é tradicional. Isso é uma demonstração. Né? Bom, se tiver cachorro. Se tiver cachorro, mas tem cachorro. Não, bom. Então, dançar com os pieds à plat, pé paralelo ao chão, a batida de pé, é a forma mais comum de dançar entre os povos indígenas das terras baixas da América do Sul. Eu diria até que é a norma. Eu nunca vi ninguém dançar outra coisa além desse passo básico. Mas deve haver exceções, claro. Portanto, parece que dançar de pés paralelos ao chão, a batida de pé, é o que se pode chamar de um marcador de identidade, né? O sociólogo poderia falar assim. Nossa colega paraense, Lilian Barros, demonstrou isso claramente em sua interessante etnologia da vida musical contemporânea em São Gabriel da Cachoeira, Amazonas. Os músicos, as dançarinas e os dançarinos fazem uma distinção clara entre ritmos e movimentos conhecidos como de batida de pé, eles que falam de batida de pé, e aqueles conhecidos como bailado, né, da música regional. Essas distinções entre movimentos básicos de dança são a base das distinções socioespaciais. A batida de pé, esse gesto, é uma afirmação de autoctonia. Mas é importante não esquecer que, além dessa generalização, eu não gosto muito de generalização, as características do passo básico variam de acordo com o dançarino, a dançarina, e também de acordo com o repertório, né? Variam, assim, tem mais peso ou menos peso, esse tipo de coisa. Eu gostaria de me deter por um momento nessas diferenças, nessas diferenciações, mas bem, nessas fabricações de diferenças, voltando à organologia. Todos os chocalhos são classificados pelos etnomusicólogos como idiofones sacudidos. Assim se pode dizer, idiofones sacudidos. Mas há duas categorias organológicas principais: chocalhos em fileira, nosso Hawaii, e chocalhos globulares, malaca em várias línguas ameríndias. Eu tenho uma aqui que me emprestou o meu amigo assim, uma malaca muito bonita. Eu vou tocar um pouquinho depois, assim, uma malaca quebrada, né? Esse malacá carinha, né? Do nosso Caribe, né? Depois. Né? E para essas duas categorias, o chocalhar, a maneira de chocalhar, o gesto musical são radicalmente diferentes. Para o Hawaii, o chocalho em fileira do joelho, para o Hawaii, o chocalho em fileira, que também são adornos, né? O toque do instrumento não é independente dos movimentos da dança. Enquanto para os chocalhos de mão, o maracá, o toque do instrumento é um gesto musical independente. Portanto, acusticamente, no primeiro caso, temos um único som, sempre o mesmo, ou pelo menos muito semelhante, durante toda a dança. Enquanto, no segundo caso, maracá,
o som pode ser muito variado. O som do maracá pode ser muito complexo, muito sutil, do ponto de vista rítmico e tímbrico. Assim, um amigo meu, um colega meu, o Ricardo Canto, trabalhou com o povo Bororo, lá nos Goiás, né? E ele começou assim um esboço de descrição e de análise do toque dos maracás dos Bororo, que é uma coisa infinitamente complexa, realmente uma complexidade incrível, né? Então, entre muitos povos das terras baixas da América do Sul, os pajés literalmente fazem seu maracá falar, né? O maracá fala, né? Às vezes oferecendo um som altamente figurativo, como os pajés Cariñá, que imitam claramente lagartos, águias e outros animais. Eu não sei mais fazer, mas hoje eu tentei fazer um som com isso, né? E os pajés Cariñá, eles tocam desse jeito, né? Porque o gesto também é diferente, uma diferenciação do gesto musical de um grupo para outro. Então, por exemplo, os Wayampi, o pajé Wayampi, ele vai tocar assim. O pajé Cariñá, ele vai tocar assim. O problema, o risco é que quando eu começo a tocar com o instrumento, eu não paro. Não posso parar, eu não paro. Mas é um instrumento que eu gosto muito. Mas faz tempo que eu não toquei, só para você, porque eu perdi um pouco da licença, da facilidade, digamos assim. Bom, é um instrumento como qualquer instrumento, tem que tocar, tem que estudar, tem que tocar o instrumento para conseguir falar, assim que eu quero dizer agora. A impressionante riqueza do som do maracá contribui diretamente a produzir afetos religiosos. Na maioria das vezes, embora não em todos os lugares, o chocalho globular, assim, esse tipo de chocalho, é o domicílio, o lar de seres vivos e perigosos, os ayans. Acho que na nebulosa acústica do xamanismo, Awai, chocalho joelheira, o outro, também pode significar, como vimos, que os dançarinos são um pouco, muito de outro mundo. Um lembrete de que eles carregam algo sem controle. Você viu, talvez, quando ele dançava essa coisa, percebeu, talvez, que para nós perceber tem um problema rítmico, assim, né? Porque ele bate o chão assim, mas o som do Hawaii, o som do chocalho, ele começa quando levanta a perna. Então você faz um tipo de assim, uma coisa que não é controlada, né? E isso é muito importante. Eu acho muito importante. Em geral, tem um grande dançarino, assim, que o nome já não escapou, um grande dançarino, que insistiu muito sobre isso, sobre o que não é controlado na dança. Uma coisa que não é prevista e que acontece na dança. E isso, eu acho que esse instrumento, esse Hawaii, também ele diz isso. Quando a gente dança essas grandes cerimonias, acontecem coisas que não estão previstas. E para mim é importante. Como se chama ele? Bom, vai voltar. O que eu gostaria de enfatizar mais uma vez é que essas diferenciações entre repertórios ou entre músicos são feitas ao mesmo tempo pelo instrumento visto, pelo som, pelo gesto e pela postura. É tudo isso que faz a diferenciação. Não o som só, não. O gesto por ele mesmo, não. Tudo isso junto faz essa diferenciação. Bom, é isso. Isso que eu queria dizer para vocês. Mas, para concluir, eu gostaria de abordar abordar rapidamente, assim, 3 linhas, né? 2 pontos de epistemologia
sabendo que a nossa anfitriã aí é uma grande epistemóloga, dois pontos de epistemologia relacionados ao que acabei de apresentar. Em primeiro, volto à minha escolha de começar com coisas concretas, um objeto sonoro, um gesto sonoro. Essa é a base da minha antropologia etnográfica. Evitar discursos gerais que ocultam a vida das pessoas. Isso é particularmente relevante no caso da dança. Como você sabe, há uma enorme quantidade de literatura dedicada à dança, milhares de páginas, mas, na verdade, pouquíssimos autores, pouquíssimas autoras se dedicam a descrever ou ajudar a entender uma dança, uma sequência de movimentos, com critérios relativamente neutros e rigorosos. Estamos soterados por termos como graciosa, harmoniosa, o pior ainda, das brumas do tempo, sabe? Esse tipo de coisa, né? Mas, como demonstrou um psicanalista francês chamado Pierre Legendre, essa literatura tranquilizadora e sem sentido ajuda a esconder os corpos, ajuda a esconder a realidade dos corpos, corpos sem quais não haveria dança. Às vezes, essa evacuação do corpo é até mesmo realizada dentro da coreografia. Grandes vestidos brancos, camadas de véus leves, movimentos fundidos, assim, ou seja, cujo início e o fim são imperceptíveis. Cenários que atraem o olhar e o distraem do corpo. Não vou citar os nomes, mas eu já vi balés contemporâneos que seguem essa estética. Em contrapartida, companhia como o grupo Corpo, de Belo Horizonte, que vocês certamente conhecem, né? O espetáculo Encantado, da Companhia da Dança Lia Rodrigues e Regis Amaré, vocês conhecem também, mas também dança, não sei, dos Arturos, as rituais dos Arturos, rituais da gente da Amazônia, rituais dos quilombos, assim, tem corpo, assim o corpo é presente, né? Afirma a presença da carne em alto e bom som, com suor e cor. Segundo ponto, você deve ter notado que durante esta palestra eu falei sozinho. Falei sobre eles, sobre os Wayampi, meus amigos do Alto Oiapoque, os amazônicos, assim. E claramente, sim, está faltando alguém aqui. Falta a mim, falta a nós, esse interlocutor, essas dançarinas, para responder, para propor perguntas, para especificar a matéria do nosso estudo, enfim, para agir como cientistas. Eu acho que isso é muito importante, seguindo um pouco o que dizia a Patrícia aqui, eu acho que em todas as partes, hoje, para ser cientista, para fazer ciência, precisamos de conversar com outras epistemologias. Não podemos mais falar sozinhos. É impossível. Isso é ir contra o muro. Né? Para falar, seja de ciências sociais, seja física, qualquer coisa, a gente tem que trocar de pensamentos, de epistemologia com outros pensamentos. Isso eu acho que vai ser cada vez mais. E isso é especialmente verdadeiro aqui, neste espaço de conhecimento em Minas Gerais, onde um diálogo genuíno, trocas e transmissão não hierárquica, como falou o Eduardo, assim, foram criados e desenvolvidos. Portanto, esta é uma oportunidade para eu saudar e agradecer mais uma vez aos professores Laura Lucas, que eu acho que não chegou a chegar, e ao Eduardo Pires Rosa, e agradecer a atenção de vocês.